Muito bem, seguimos aqui com o nosso Farol de Limeira e participação sempre às quartas-feiras, sempre muito aguardada, esperada por mim, por todos, de Viviane Batistella, psicóloga que fala diretamente da capital, lá de São Paulo. Viviane, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Farol. Bom dia, Beto. Bom dia, Farol. Espero que estejam todos bem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E hoje eu vim conversar com vocês sobre toque. Você já deve ter ouvido falar, né, Beto? Nossa, a pessoa tem toque. Ai, parece que aquela pessoa tem toque. Né? Mania de limpeza, mania de checagem, mania de organização. Então, eu vim contar uma coisa para vocês hoje. O toque, chamado transtorno obsessivo compulsivo, né? Um transtorno que está no CID-10, no cadastro das doenças mentais e de comportamento, não necessariamente é aquela pessoa que tem mania. Então, quem tem mania não necessariamente tem toque, que é o transtorno em si. Ah, qual é a diferença? A diferença é se esse sintoma transtorna ou não a sua vida. Então, se você lava a mão 40 vezes por dia, se você tem que checar durante 30 minutos se todas as janelas, todas as portas estão fechadas, isso leva um tempo, isso atrapalha a sua vida. Então, sim, é provável que você esteja com toque. Aí é preciso procurar um psiquiatra, é preciso procurar a psicoterapia cognitivo-comportamental para tratar e para trazer você de volta ao que a gente chama de comportamento natural. Uma pessoa que tem mania, então, nossa, eu tenho mania de organizar os meus livros por cores, eu tenho mania de organizar minhas roupas, é uma pessoa que já tem um padrão mais perfeccionista. O perfeccionismo, Beto, é sempre uma preocupação para nós psicólogos e para os psiquiatras. Uma pessoa com um padrão mais perfeccionista, ela tem um pouco mais de tendência, um pouco mais de vulnerabilidade a desenvolver o toque. Então é importante que a gente preste atenção. Às vezes uma criança, ele tem mania de organizar os carros todos em fila, né, carrinho de brinquedo. Ele tem mania de sair, tá brincando, levanta, vai lavar a mão. Ele não suporta erro. Isso vale para criança, para adolescente, para adulto. Muito preocupado em errar, muito preocupado em ser perfeito. Então já é uma predisposição a ter pensamentos obsessivos e respostas compulsivas. Então, quando você pensa demais sobre uma coisa, a gente teve aí a pandemia, né? As pessoas que têm toque voltado para contaminação, eu tenho medo de estar contaminado, eu tenho medo de sujeira, eu tenho medo, né, de vírus, de bactéria, e veio a pandemia, essas pessoas acabaram desenvolvendo, a população tem aumentado em diagnóstico de toque. Então, se você tem tendência a ter pensamentos repetitivos que você não controla sobre erro, sobre pecado, pensamentos sobre limpeza, pensamentos sexuais, pensamentos de checagem repetitivos e precisa ter respostas para se livrar desse pensamento, respostas compulsivas, aí já é um alerta. Eu quis trazer isso hoje, Beto, porque a gente vê nas redes sociais, né, uma propagação de uma perfeição no corpo, na conduta, na vida, não é? Então, aqueles rostos perfeitos, aqueles corpos perfeitos, aquelas vidas perfeitas. O perfeccionismo não é uma disponibilidade para nós nessa vida. Não existe perfeição na face deste planeta para a espécie humana. Então, se você estiver preso na busca por uma perfeição, você vai inevitavelmente cair num transtorno. O nível de ansiedade no toque, né, no transtorno obsessivo compulsivo é alto, mas a gente tem a depressão como uma consequência. Pela exaustão, a pessoa se cansa de pensar, se cansa de cobrar. É uma vida muito, muito, muito sofrida. E às vezes a depressão vem como uma exaustão, né? Existem alguns quadros de toque que podem terminar numa psicose, infelizmente, mas é preciso tratar. Um portador de toque muito famoso já se manifestou sobre isso, é Roberto Carlos. Né? Roberto Carlos ele tem um toque já há bastante tempo,
Então, ele tem um ritual de não usar certas cores, ele tem um ritual de não dizer certas palavras, porque isso provoca um pensamento. Isso vem, na verdade, em resposta a um pensamento obsessivo. Eles se tratam já há muito tempo, leva a vida dele, tem consciência, né, do seu transtorno, e então fica aí o alerta para a gente não cair na armadilha da perfeição, para a gente não exigir da gente o que não podemos controlar. A vida não está sob controle. E o toque, ele tem um padrão assim. Eu estou pensando muito sobre isso. Eu não consigo controlar o meu pensamento. Eu estou pensando muito sobre isso. Então eu vou fazer essa resposta. A resposta é um ritual, na verdade, para me livrar desse pensamento obsessivo. Então, aquelas pessoas, eu pensei em sexo, então vou fazer uma oração, vou fazer um sinal da cruz. Isso já pode ser uma resposta de ritual compulsivo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com as superstições que são sempre muito comuns nas pessoas tendenciosas a ter o toque. Então, um ansioso padrão, né, ele vai desenvolver, ele vai cair num pânico, ele vai cair num TAG, num transtorno de ansiedade generalizada. Agora, uma pessoa que tem pensamentos repetitivos, ela pode cair num toque. Então, fica aí o alerta para mantermos a nossa saúde mental sob controle através do autoconhecimento, conhecendo como é que nós trabalhamos. Eu costumo dizer que é que nem a gente saber que a gente tem um avô, um bisavô diabético, já vou tomar cuidado com o açúcar, porque a minha tendência, né, o meu padrão é desenvolver um diabetes. Então, tomar cuidado. Se você exige demais perfeição, se você tem muitas manias, se você tem muitos rituais, imaginando que você vai ter algum controle. Falei demais hoje, Beto? Falou de menos porque eu tenho uma pergunta para te fazer no finalzinho do nosso bate-papo. Você disse muito bem das pessoas perfeccionistas, né, que muitas vezes esse sintoma pode confundir ou pode se agravar. Agora, existem pessoas que também são um pouco mais prevenidas, eu diria assim. Eu, quando fecho meu carro, vou sair para algum lugar, normalmente eu volto para ver se eu fechei mesmo. Agora, isso tem a ver com a idade também, a memória não é tão eficiente em algumas ocasiões. Objetivamente, quando é que a gente deve se preocupar com essa questão, hein, Viviane? Quando passa a transtornar a sua vida. Beto, eu vou responder primeiro essa sua colocação, que é muito importante, né? A gente envelhecer significa que a gente deu certo. Porque quem não envelheceu parou na metade do caminho, né? Envelhecer traz medos. Quando você tem 18 anos, você vê uma piscina, você sai correndo, dá aquele salto e pula. Quando você tem 58, você já não faz mais isso, né? Você já vai na escadinha, já desce um degrauzinho. Então, nós vamos ficando mais prevenidos, mais amedrontados, sabemos que o nosso corpo, a nossa memória já não é mais, né, já não são mais os mesmos. Então, não se trata de toque, se trata da consciência do envelhecer, que é o natural da vida e é o nosso grande objetivo. A questão, não há preocupação com isso. A questão é, nossa, eu deito para dormir, mas eu não consigo dormir se eu tiver que checar todas as janelas, todas as portas, descer no carro, checar se está fechado de novo, olhar o gás, olhar todas as tomadas para ver se não tem nenhuma ligada que possa entrar em curto. Então, assim, já está transtornando a minha vida. Aí eu começo a me preocupar, tá? É muito diferente desse estado mais consciente e um pouco mais alerta sobre a vida, sobre nós mesmos, quando os anos vão passando, tá bom? Mas o alerta não é uma proteção que a gente tem instintivamente, Viviane? Sempre. O medo é um alerta. O que acontece, Beto, é que ter medo é diferente de querer ter controle. Então, nossa, eu tenho medo de deixar o carro aberto, então eu vou checar, vou ir lá e conferir. É diferente de querer ter controle e fazer um ritual para se livrar de um pensamento obsessivo e repetitivo de que deixei o carro aberto, será que eu deixei o carro aberto, será que eu deixei o carro aberto? Vou dar um exemplo para você no sentido da limpeza, né? Todos nós agora utilizamos álcool gel, estamos tomando um pouco mais de cuidado com os sapatos,
para entrar dentro de casa, ok, nova vida. O toque, ele lava a mão 40, 50 vezes por dia, porque ele acabou de lavar a mão, ele sai, mas será que eu peguei na torneira? Nossa, mas será que eu fui contaminado? Será que tem algum germe no ar? É um pensamento repetitivo do qual ele não consegue se livrar enquanto ele não for lá lavar a mão de novo. Só que o pensamento não desaparece, ele volta, sempre. Né? A gente tem medo de se contaminar, mas o toque, ele tem um medo constante, 30, 40, 50, 100 vezes por dia de se contaminar. Então a gente sai da naturalidade, a gente sai da normalidade. Por isso que eu falei, manias todos nós temos. Mas se começa a transtornar a sua vida, se começa a atrapalhar a sua vida, muitas vezes você deixa de ir no lugar. Ah, eu não vou porque eu tenho medo de me contaminar. Ah, eu não vou porque eu tenho medo de deixar minha casa, vai que estoura um gás, vai que estoura um cano aqui, então eu não vou. Quando você começa a entrar nesse padrão de deixar de viver, aí a gente já precisa olhar para isso e procurar tratamento. Perfeito. Vivi, para a gente encerrar, uma rápida opinião sua. Várias cidades do interior estão cancelando o carnaval. Concorda ou discorda? Eu estou com um pouco de dificuldade de te ouvir, mas eu acho que você me perguntou sobre o cancelamento do carnaval. Exato. Vamos lá. Beto, eu particularmente não gosto de carnaval. Então eu tenho receio de dar uma opinião enviesada. Mas eu acredito que se nos recolhemos para poder ir às escolas, se nos recolhemos para poder sair de casa, se houve todo esse cuidado, eu acho que faz parte da coerência interna da sociedade haver nesse momento também um cuidado, uma restrição, um recolhimento no que diz respeito ao carnaval. Né? Existiam questões que eram tão necessárias e sobre as quais nós tivemos que nos adaptar diante de uma pandemia. Então, eu vejo com bons olhos, e a minha opinião, não sei se eu consigo me livrar do meu viés, mas eu acredito ser acertada a escolha, a decisão das autoridades em relação ao carnaval, mesmo porque acontece clandestinamente. Então, se a gente libera, qualquer resposta que venha depois, no sentido epidemiológico, aí vão falar que foi o carnaval. Então, para mim, na humilde opinião dessa cidadã, foi uma decisão acertada. Tá bom, concordo plenamente. Viviane, ótima sequência de semana, parabéns pelo artigo Entre Nós, Lenços e Lembranças. Particularmente, eu me propus a ler esse artigo até domingo, até por uma questão de ler em partes, porque se ler inteiro, aí vira um negócio complicado, né? Aí eu vou ter um transtorno que não sei as consequências. Parabéns. Acompanhe também o blog da Viviane Batistella, com artigos sempre esclarecedores e muito bem escritos. Eu gosto de textos muito bem escritos como foi esse. Parabéns, viu, Vivi? Obrigada, Beto. Um grande abraço. Espero que você leia. As emoções estão aí para emergirem. Eu costumo dizer que a lágrima é um caminho que a nossa emoção encontrou para poder sair. Uma honra imensa poder ter escrito essa história. Uma honra imensa ter conhecido Dona Chiquinha, que sabia viver. Então, para mim, uma alegria. Eu espero que todos vocês leiam, que ela jamais seja esquecida, porque para mim, eu falo que meta de vida é aquela. Muito obrigada pela parceria, pela amizade, pela oportunidade. Uma ótima semana e voltamos na semana que vem. Obrigado, Viviane. Ótima semana também.